Sonda-me, né? Transforma-me, usa-me. A gente acabou de ouvir um cântico que continuamos a ser ministrado, né? Porque o Espírito de Deus está nesse lugar aqui. De Deus como um pintor. E Ele está... Nós somos a obra dele. E às vezes a gente pensa que o pintar no caso de Deus, é a cor que Ele coloca por cima de uma coisa que a gente ainda não tem. Mas eu creio que Deus escolheu algumas coisas para entender, para a gente poder discernir como é que Deus pinta. Como é que Ele trabalha como pintor. Ele trabalha como pintor, por exemplo, como o ourives trabalha o ouro. Ele vai queimando, queimando, até ficar só o ouro. Não é o que ele coloca depois, é o que ele tira do que foi colocado. É assim que Deus pinta. Deus não pinta colocando tinta, Deus pinta lavando. Ele já pintou. Quando Ele fez cada um de nós, Ele já pintou. E eu lembro que às vezes a gente foi em alguns lugares na Europa e que o maior desafio de restauração na Europa não era corrigir o que estava errado, era remover com muito cuidado o que foi colocado em cima. Porque às vezes na ânsia da gente corrigir ou consertar ou fazer o que a gente gostaria que fosse, nós vamos colocando cores. Nós vamos pintando as pessoas como a gente acha que elas deviam ser, ou como a gente precisa que elas sejam, ou como a gente gostaria que elas fossem. E aí a palavra de Deus diz que Ele vem lavando. Por isso que Deus pinta pulindo. Deus pinta lapidando. Aí Ele pega um brilhante e vai lapidando ele, até transformar ele num diamante. Amém? E aí quando o diamante é colocado diante da luz, ele revela a maior variedade de cores que a humanidade pode ver. Não existe nenhum outro, não existe, não tem jeito de você ver a vida com todas as cores com que a vida já foi pintada, até que você coloque luz sobre um diamante. E aí aquelas várias faces do diamante translúcido vai revelar todas as cores que a luz já tinha. Amém? E que a gente não sabia. Glória a Deus, amados. É assim que Deus pinta. Deus pinta revelando o que estava lá dentro, debaixo das roupas que nós fomos colocando. E aí as roupas que nós fomos colocando, por mais coloridas que elas sejam, elas não são todas. Elas são algumas. As cores que a gente preferiu. Amém? E não todas as cores das quais nós fomos feitos. Então Deus é um pintor. E Ele já pintou. Você não saiu da linha de produção para a gente pintar você. Deus não ia cometer essa besteira, amém? Quando você saiu da linha de produção, você já estava com a sua pintura perfeita. Aí nós fomos colocando umas coisas em cima. Porque às vezes a cor original com que você foi pintado não era aquilo que eu gostava.
não era aquilo que eu precisava. E sem perceber, eu fui colocando roupas em cima disso. Por isso que quando Jesus foi crucificado, a gente viu ele com todas as cores com que ele já veio pintado. Amém? Mas para isso ele tinha que ficar o quê? Nu. Original de fábrica. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. É tão difícil a gente lidar com a nossa originalidade. Como a gente às vezes tem medo da nossa originalidade. Nós vamos fazer 2 batismos aqui hoje. E nem que se tivesse sido assim, organizado para ensinar alguma coisa no Dia das Crianças. O Dia das Crianças. Eu ontem estava num encontro de pastores e líderes lá no Rio de Janeiro, falando sobre o quanto que é essencial para o Brasil colocar sal e erva amarga na nascente do rio, para as águas ficarem limpas de novo. E aí eu desafiei todos aqueles pastores que estavam lá reunidos. Eu falei assim: quem sabe, num tempo de tanta transformação, de tanta pressão, lembra que a gente vem falando aqui já há mais de ano, que esse ano seria um ano de grande transformação, de grande convulsão espiritual no mundo. Um ano para a gente entender que é um marco, que nós estamos entrando numa nova estação. Uma nova estação. E falei, quem sabe, não é por acaso que o Dia das Crianças desse ano é no primeiro dia da semana. Quem sabe não é para todo mundo, todos nós, nos fazermos crianças de novo. Quem sabe não é a oportunidade de um novo começo de fato, um nascer de novo, com as nossas cores originais. Quem sabe não foi o ano de fazer morrer todas as nossas expectativas, nossas ideias de controle, para a gente poder realmente ser pintado ou revelado nas cores que nós carregamos. Amém? Feliz, bendito dia de todas as crianças, e que seja para todos nós o primeiro dia de uma nova semana. Quem sabe o nosso ano novo não está começando dia 12 de outubro, em vez de começar 1º de janeiro. Faz sentido para alguém aí, não? Quem sabe você está pensando, meu Deus, como é que vai ser o ano que vem? Pronto. Você está preocupado com o ano que vem? Chegou. É hoje. Vai viver ele. Glória a Deus, sem ansiedade. Entra assim de surpresa. Pá! Quais serão as cores do seu ano? E aí, curiosamente, vocês vão ficar chocados. Deixa eu preparar todo mundo aqui. Porque nós vamos ter 2 batismos. Um da Lisa, já fui apresentado para a Lisa, graças a Deus, estou salvo. Porque ela é uma das mais novas representantes da eternidade entre nós. Filha da Natália, do Marcos. Netinha da Carmen e do Marcos, da Márcia e do Gilmar. E como todas as avós estão bem assim, até tremendo para saber se vai dar tudo certo, se o pastor ia acordar hoje. Ela é sobrinha do Jobert, da Ludmila, do João Paulo e da Bruna. E tem muita gente, até ontem eu estava na roda de pastores lá, é porque é Dia das Crianças que a gente está estendendo aqui, tá bom? E exatamente por isso, na roda de pastores lá, eu fui novamente perguntado por que eu, Paulo Júnior, batizo criança. Isso para mim não é uma questão doutrinária.
E ninguém do nosso ministério está obrigado a batizar a criança. Isso não é uma obrigação. Isso é uma questão de fé. Essa é a minha fé, a fé da minha casa. E muita gente me pergunta por quê. E eu sempre digo que é porque eu tenho mais segurança de batizar criança do que adulto. Eu tenho muita dificuldade de batizar adulto. Amém? Porque eu creio que depois que Cristo morreu na cruz e perdoou todos os pecados, o reino de Deus não é alcançado, ele pode ser perdido. Amém? Então essa menina já nasceu com tudo o que precisava ser feito para ela ser o quê? Salva. Mas se nós não tomarmos cuidado, fazendo ela pensar que ela ainda está perdida, ela corre o sério risco de achar que ela tem que fazer alguma coisa para ser o quê? Inclusive se batizar. E às vezes, como adulta, ela vai querer se batizar, não porque ela não tenha sido salva, mas porque agora ela tem que se salvar da comunidade que ainda não tem certeza se ela é. E aí, tendo sido salva por Cristo, agora ela tem obrigação de se batizar para ser salva pela comunidade que ela pertence. Aí a gente quase anula o sacrifício de Cristo. Está fazendo sentido aí ou não? Amém? Então, para que ela não... Depois, se ela quiser se batizar a cada 2 ou 3 anos, aí não tem problema. Tá bom? Tá bom? Depois, se ela quiser... Aí... Tem 2 anos e pouco que eu sofri um batismo. Não foi com água, não. Foi com tesoura. Cortei um pedaço dos meus intestinos lá e... A hora que eu acordei, eu era outra pessoa. Fui batizado. Batizei quando eu casei. Batizei quando eu tive o primeiro filho. Tive um batismo de ser pai. Fui batizado quando eu achei que a minha mulher não ia voltar da sala de cirurgia. Foi um dos batismos mais difíceis da minha vida. E aí a Lisa vai ser batizada ainda muitas vezes. Mas hoje é só para ela ter certeza que ela pertence a uma comunidade que crê que o que precisava ser feito para ela ser salva já foi feito. De modo que agora não tem que fazer coisa alguma para ser você, pelo amor de Deus. Não deixe essa menina pensar, e nem você pense que precisa ser feito alguma coisa para salvar a Lisa. Esse batismo é seu, não é dela. Quem vai ser batizado aqui hoje de manhã é você, assumindo a responsabilidade de receber alguém que não precisa ser salva, mas pode ser ensinada que já foi. Para que ela não tem que fazer nada para ser salva de você. Ela não tem que fazer nada para salvar o futuro dela. Amém? Ela é Lisa. E é muito bom batizar outra Isabel, outra Elizabeth, outra Elisa, outra Lisa, outra Luísa. Porque você sabe o que quer dizer esse nome? Alguém sabe o que quer dizer Lisa, Elisa, Luísa, Elizabeth ou Isabel? Todos vêm da mesma raiz. E sabe o que quer dizer? Deus é contente. Deus não faz nada por carência. Deus não faz nada por obrigação. Por isso que Jesus diz que ele diz assim: meu Pai me ama porque tudo que eu faço é uma oferta espontânea. Eu não faço nada por necessidade, nem por interesse, muito menos por obrigação. Então nós não vamos ensinar nem corromper, nós não vamos pintar a Lisa da nossa cor. Vamos deixar que ela tenha a cor dela. Como você teve um filho lá que teve a cor dele, e ele não foi obrigado a continuar existindo só porque a gente precisava. Amém? Hoje é um batismo, um dia das crianças, e nós vamos lembrar disso da sua casa.
Amém? Era um batismo nosso, que os nossos filhos estão livres para cumprir o tempo, que é o tempo deles e não nosso, porque eles são luz. Uns brilham rápido como um relâmpago, e se você não prestar atenção, você nem viu. Mas é tão luz quanto uma lâmpada, que às vezes tem que ficar acesa durante 70 anos. Mas é tudo o quê? Luz. Porque qualquer fração de luz quer dizer que Deus está contente. É isso que Lisa quer dizer. Que cada um de nós traduz o contentamento de Deus. Você traduz o fato de que Deus está contente. Você está aqui para traduzir a plenitude dele, não a falta dele. Enfiaram na nossa cabeça que nós estamos aqui para fazer um serviço como se Deus tivesse falta de alguma coisa. Aí eu estou aqui para fazer um trabalho, fazer uma missão, uma tarefa. Então Deus não estava contente, Deus estava insatisfeito. Então eu fui criado a partir de uma necessidade de Deus. Você foi criado porque Deus estava precisando? Você foi criado porque tinha um serviço para ser feito lá e ele precisava de você para fazer isso? Mas nunca. Quem pôs essa tinta em você de que Deus precisava do seu serviço foi a humanidade. Essa foi a roupa que puseram. Não. Você veio com a tinta e a cor de um Deus o quê? Contente e não satisfeito. Você não traduz um Deus que finalmente ficou satisfeito com o que você fez. Não espere a satisfação de Deus. Porque às vezes uma satisfação que você considera grande, depois, na hora que você está vivendo uma crise, fica parecendo que aquela satisfação, aquele estado de satisfação que você viveu, parece que ele não é nada diante da sua próxima necessidade. Então não seja ninguém se pintando para ficar o quê? Satisfeito. Mas seja alguém que foi pintado de contentamento. Deus quis pintar você com o contentamento dele e não pintar você para depois ele mesmo ficar satisfeito com o que ele fez. Isso é a Lisa. E isso é o Bruno. Eu vou contar um particular aqui. Posso contar, Bruno? O Bruno nem sabe que ele tem um nome parecido com a Lisa. E a hora que você vê o Bruno, você vai ficar chocado de ver que não é só o nome dos dois que é totalmente diferente, não. O tipo nem parece que eles foram feitos no mesmo forno. Você está preparado para ser chocado? E conhecer o irmão da Lisa? Daqui a pouco você vai ver, ele não vira para trás, não. Deixa eu falar primeiro para você não chocar. E o Bruno veio perguntar para mim se ele podia ser batizado com o nome que, quando ele converteu, ele entendeu que era o nome dele. Eu falei, não, aqui agora que você está em casa, porque aqui a gente, uma das coisas do batismo nosso aqui é encontrar o nome. E o nome do Bruno é Bruno. E eu falei, qual é o nome que você entendeu assim de Deus para? Ele falou, Hawk. Alguém sabe o que é Hawk? Não. Falcão. Falcão é da mesma categoria lá da águia. O falcão, a águia, são aves que veem as coisas do alto. Uma das faces de Jesus é a águia. Isso quer dizer transcendência, quer dizer ver as coisas numa perspectiva que ela ainda não foi vista. E fica parecendo que falcão, esse olhar do alto, tem nada a ver com Bruno, né, Bruno? Fica parecendo que é um nome diferente, não é? Mas sabe o que quer dizer Bruno, não? Hã? Ele é um guardião, mas sabe por que ele é guardião, não? O Bruno, ele é de uma raiz, de um verbo. Alguém sabe qual é o verbo do substantivo Bruno, não? Você sabe, não? Brunir. E você sabe o que quer dizer brunir? Quer dizer polir até ficar reluzente. Glória a Deus, amados.
Parece que hoje Deus está insistindo com a gente em dizer que vai ter que polir, lavar, até que brote a nossa luz. E não a lamparina que as pessoas querem que você seja. Glória a Deus, amado. Uma das meninas do louvor, o Cláudio, ela nem sonha. Ela nem sonha que ela foi a profeta de Deus na minha vida. Ela veio me abraçar ali agora e falou assim: Paulo Júnior, eu quero te falar uma coisa que eu tinha muita vergonha, mas agora eu não tenho mais vergonha de te falar. Fala logo, o que você não tem vergonha? É o seguinte: quando eu vou estudar a Bíblia, pensar as coisas, e eu gosto de ler a Bíblia e pensar no que eu vou falar, você é a minha inspiração, eu lembro de você. Porque com você eu estou aprendendo a não ter vergonha. Luz. Amém. Cuidado para a gente não estar vestindo nossos filhos de obrigações, seja de qualquer tipo. A obrigação de ter que durar, a obrigação de ter que fazer, a obrigação de ter que dar certo. E aí nós estamos colocando em cima deles o quê? Roupas coloridas, tingidas por nós, e que estão encobrindo as cores das quais eles foram feitos. Então eu vou pedir que agora o Hulk, Bruno, o que foi brunido até conseguir ver do alto, ele vem e fica de cá, e toda a família da Lisa fica de cá, tá bom? E como é um batismo familiar, vai ficar todo mundo aqui. Pronto, junta todo mundo lá. Olha, Lisa, avô, padrinho, madrinha, amém? Glória a Deus. Eu penso que o Jobert está aqui, não é? Dá tempo ainda. Você tem certeza que você quer ficar nessa posição? Você tem certeza que você quer continuar sendo padrinho e madrinha? Porque isso quer dizer que vocês estão assumindo toda a responsabilidade de fazer esses pais aqui funcionar, para essa menina aqui não ter nenhum tipo de impedimento sobre a vida dela, para ela ser toda a luz que ela pode ser. Tá bom? E ela vai forçar a gente a muitas coisas que nós não estamos. Ela vai, como luz, ela vai revelar nuances, tintas e cores que a gente nunca imaginou. Como, por exemplo, o Bruno. Agora olha para o Bruno. Bruno, vem cá, chega mais perto aqui. Você já imaginou? Fica aqui só um pouquinho. Que esse cara aqui é irmão de luz e cor dessa menina. Fala a verdade. Você imaginou ou não? Hã? Amém, Bruno? Você veio para cá pensando que no dia do seu batismo Deus ia te dar o privilégio, com toda a luta que você enfrenta com você mesmo, com a sociedade, com tudo, com todo o drama que você enfrenta na personalia que você encarna, que você era irmão da Lisa. Amém? Hoje aqui é um dia de expectativas frustradas, para que nós possamos entender a cor de cada um. Amém? O mesmo pintor que pintou o Bruno, mas precisou brunir, polir ele, para que ele tivesse a liberdade de ser Hulk, o falcão, a águia, enxergar de uma outra perspectiva. É o mesmo que, com toda a gentileza, todo cuidado, está nos entregando a Lisa. Glória a Deus. E ela vai esticar você. Tá bom? Glória a Deus. Espera só um pouquinho, Bruno, que nós vamos batizar primeiro a Lisa, depois vou... Não precisa ficar tão longe não, rapaz. É batismo de família. É o mesmo povo aqui. Vocês viram que a paleta é totalmente diferente, né? Hã? Por um capricho de Deus, o Bruno ouviu o Espírito Santo. Amém, irmão? Eu fico na maior liberdade. Você quer reunião de família? Quem mandou? Você está aqui na família. Maior liberdade. Aí o mesmo Espírito Santo que identificou essa paleta aqui, de cores e tudo. Aqui, ó.
a toalha que nós vamos enxugar o Bruno depois de ter enxugado a Lisa. Amém? Escrito luz. Aí o mesmo Espírito Santo orientou essa paleta aqui. Amém? 3 em mais 2. Benção, você viu? Obrigado. Vai lá. A unha assim. Aí, você arrumou agora um irmão assim mais intermediário aqui entre você, rapaz. Amém. Vamos lá. Amém. Olha aqui, Lisa, põe a mão aqui. Meu Deus. Lisa, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é luz. Então seu nome é tensão. Alta tensão. Muita luz. Muita luz. Deus te deu a graça, Lisa, de nos tensionar, de tornar possível encontros na nossa cabeça impossíveis, de tornar irmãos aqueles que nem se parecem, de revelar cores que a gente nunca viu ou que estavam fora da nossa paleta. Desde os seus primeiros anos, você vai trazer à mesa, no seu dia, aqueles que são irmãos, mas que não pareciam ser, porque ela é luz. Amém? Amém? Amém, Marcos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa menina é docinha, mas vai ser alta tensão. Alta tensão. Viu? Ela vai ser choque de laser. Corrente elétrica tão intensa que corta onde precisa sem sair sangue. Luz de alta intensidade. É a forma mais compacta do nome. Só se ela chamasse luz mesmo. De luz vem Lisa, Luísa, Isabel, Elizabeth. Só foi sofisticando, mas a forma mais radical, mais perto de ser só luz, para não ser Lisa, tinha que ser só luz. Contentamento de Deus. Amém? Vamos lá? Não, é bom o Falcão abaixar para nós conseguir alcançar a cabeça dele. Vamos lá, Enzo. Bruno, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque Deus fez de você águia. Deus te deu asas. E Deus te deu um olhar de sensibilidade, para que nos seus desafios você consiga ver coisas que ainda não foram vistas, ou pelo menos nos ajudar a ver coisas que a gente ainda não viu. Que você seja para nós um olhar que a gente ainda não teve, uma percepção que a gente ainda não alcançou. Amém? Vem cá, abraça aqui, manda água na cabeça desse menino. Quantas vezes você quis foi afogar ele? Vai lá. O pai dele chama Paulo. Não. Viu? Em nome de Jesus. O secreto, o misterioso sendo trazido à luz. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu o batismo aí? Amém? Pode descobrir sua cor, sua tinta. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Será que eu consigo tirar uma foto? Com ele eu não vou conseguir tirar no colo, não. Mas com ela eu faço questão.
Bom dia. Quando Paulo Júnior me falou que nós teríamos batismos hoje, tanto na primeira quanto na segunda reunião, né? Eu fiquei pensando se não era o caso de conversarmos a respeito disso, né? De aprofundar a reflexão a respeito do batismo. Essa pergunta que as pessoas fazem a você a respeito do batismo de criança, ela esconde muita coisa por debaixo dela, né? Ela fala de muitas outras questões que estão aí, né? Então, pensei em conversar com vocês aqui, trazer aqui uma meditação a respeito do batismo de todos nós, e vou ser muito honesto, assim, eu acho que é uma mensagem muito forte, e eu queria até te convidar para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e pedir a Deus para que fale com você sobre isso, sobre batismo. Deus amado, em nome de Jesus, que teu Espírito tenha liberdade entre nós para expandir o nosso entendimento a respeito do batismo, ou melhor, dos batismos. Quem sabe o Senhor possa nos ensinar a respeito disso, quem sabe o Senhor possa mexer na nossa interioridade, trabalhar as nossas convicções mais profundas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, nesse sentido, vou te convidar, abre lá em Mateus capítulo 3, texto que fala a respeito do batismo de Jesus através de João Batista. Jesus usa uma expressão muito forte: convém que toda a justiça seja cumprida. Mas vamos lá, naquele tempo, Mateus capítulo 3, versículo 1, naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar. João Batista, assim como Jesus, entre aspas, fica desaparecido um bom tempo e aparece nessa região ali próximo do Mar Morto, muito próximo daquela região onde mais recentemente na nossa história foram descobertos lá os manuscritos do Mar Morto. João Batista estava naquela região ali, próximo ao Jordão, onde o Jordão deságua, e ele batiza nesse lugar. Talvez você estranhe o que eu vou dizer, mas a cerimônia em si do batismo não era uma novidade. Talvez você estranhe isso. Essa coisa de derramar água sobre uma pessoa não é algo que João Batista inventa. O que surge de novo aqui não é a cerimônia em si, assim como a cerimônia que nós estamos realizando e participando dela. Não é a cerimônia da água em si, mas é a pedagogia e o símbolo que isso representa. E aqui até um parêntese interessante: pedagogia não é pedalogia, né? Pedagogia não é astrologia, pedagogia é diferente. Não sei se vocês sabem, como a gente trabalha com ensino há muito tempo, né? Pedagogia vem de paida, que é criança, e gogos, que é condução, orientação. Então não é um estudo, é uma orientação. Deixa eu segurar. Abriu. Pode ir. Isso está sendo uma grande confusão no Brasil. Nós estamos ficando muito logos e pouco gogia e pouco sofia. Nós estamos privilegiando o entendimento do que o conhecimento e a orientação. Nós estamos substituindo o conhecimento que orienta, a orientação que ensina, para qualificação que capacita. A teologia está no campo da metodologia. Então, nós estamos criando métodos que traduzem o que a gente entendeu e não garantindo uma orientação que vai levar a um conhecimento contínuo. Então, oriente os seus filhos a encontrar o caminho do conhecimento e não a ficarem escravos daquilo que você já entendeu. Não mantenha metodologias a partir da sua teologia, porque senão você está querendo garantir o futuro deles, que você entendeu um futuro, agora você vai padronizar um comportamento
para garantir esse futuro. E muitas vezes você vai deixar até o que ele tem que fazer, o trabalho que ele vai fazer, a empresa que ele vai cuidar. Em vez de você colocar tudo, entregar isso dentro de uma orientação. Então, revele para ele um propósito, mas não estabeleça para ele uma meta. O propósito é ele se tornar a pessoa que ele foi feito para ser. A meta é ele corresponder às suas expectativas. Amém? É isso. Até porque os nossos filhos vão encontrar mundos muito diferentes dos nossos, né? Os nossos vão encontrar mundos... outras logias. É isso. O nosso mundo a gente descava. Exatamente. A gente batia o dedo numa tecla, né? Esse mundo já não faz mais sentido. Mas Éfeso era um encontro de todas as logias. Quando Paulo saiu do contexto hebraico, ele entrou em Éfeso. E o que era Éfeso? Era o lugar de todas as logias possíveis. Era o lugar onde tudo que entendeu, todos os deuses estavam reunidos. Aí Paulo não veio colocar mais um Deus como se o dele também tivesse direito. Às vezes a igreja está querendo colocar mais um Deus onde já tem Deus demais. Às vezes a igreja está querendo colocar mais uma prática religiosa onde o que não está faltando é prática religiosa. Em vez de a gente ir lá e dar uma orientação daquilo que as pessoas, apesar de tudo que elas já entenderam, elas ainda não conhecem. Então Paulo chega lá e fala o quê? Vou falar para vocês de um Deus de vocês que vocês ainda não conhecem. Então Paulo não trouxe mais um Deus que ele entendeu. Ele olhou lá e falou assim: tá bom, tem um Deus aqui de vocês que vocês ainda não conhecem. Amém, amado? Então a Gogia e a Sofia prevaleceu sobre a logia. Quando João Batista vem pregando o batismo, ele diz: arrependam-se. Essa é uma palavra que eu queria tocar. São dois os pontos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro, muito simples, é esse. João Batista não vem falar de um arrependimento no sentido de alguma coisa de errada que foi feita. João Batista vem trazer um arrependimento no sentido de rever o ser humano que se é. Arrependimento no Novo Testamento não tem a ver com os erros que foram cometidos, nem para frente nem para trás. Arrependimento no Novo Testamento tem a ver com pensar o ser humano que você e eu somos. Está claro isso? Arrependimento, quando tem a ver com algo que eu fiz, é remorso. No fundo, corre o risco de passar por orgulho. Arrependimento bíblico tem a ver com que ser humano é esse que fez isso. É essa a grande pergunta. Tanto assim, quando João Batista percebe as pessoas vindo até ele para se batizar, como quem participa de uma cerimônia para resolver o que foi feito, ele diz assim: presta atenção, o arrependimento que eu tenho falado para vocês tem a ver com os frutos que vocês entregam. Então presta atenção no tipo de árvore que você é. Então não é o que você fez, é a árvore que você é e o fruto que você entrega. Mas essa é uma longa história, eu não quero parar por aqui. Eu quero chegar no versículo 13, que chega no momento em que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado. Então capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Gente, João Batista não tinha dúvida de que haviam dois batismos. Ele deixa isso muito claro. Ele deixa claro que ele, João Batista, batiza com água. Mas depois dele, viria outro que batizaria com o Espírito Santo. Então João Batista não tem dúvida: olha, eu estou aqui, estou batizando com água para arrependimento, mas depois de mim vem uma outra pessoa, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, e esse outro vem com um outro batismo, e ele diz aqui: eu é que quero ser batizado por você. E eu vou repetir: qual é o batismo de Jesus? Batismo com o Espírito Santo e com fogo, o fogo que limpa o ouro. Muito bem, aí Jesus diz assim: deixa por enquanto. Deixa por enquanto. Convém que façamos assim para cumprir toda a justiça.
Essa palavra cumprir é uma palavra muito importante. Cumprir aqui não é no sentido de realizar alguma coisa, de tornar alguma coisa plena. A palavra cumprir aqui é plerô, de onde vem a nossa palavra plenitude. Então Jesus está dizendo assim: calma, João, calma, você vai me batizar. E ao me batizar, vai haver algo se transformando em algo pleno. Então não é o fato em si, como quem cumpre alguma coisa para chegar em algum lugar. É algo que preenche os espaços que estavam vazios. Cumprir no sentido de dar plenitude, no sentido de preencher o que estava vazio. Muito bem, e aí vem o ponto. Então João concordou. Assim, Jesus foi batizado. Muito bem. Naquele momento, os céus se abriram. Presta atenção nesse aspecto, porque o céu do Novo Testamento não é o céu que nós estamos habituados. O céu do Novo Testamento não é o lugar para onde nós vamos. O céu do Novo Testamento é o lugar do invisível e do eterno. Então presta atenção. No momento do batismo de Jesus, no momento em que nós estamos aqui vivendo, os batismos que nós estamos vivendo, o céu se abre. No aspecto de que o visível e o invisível se interseccionam. Vocês estão entendendo? É só água, né? É só uma imagem. Mas a profundidade do que nós estamos vivendo aqui é a profundidade daquilo que vai além dos nossos próprios olhos. Por quê? Porque é um momento em que o visível e o invisível se tocam, porque o céu se abre. E quando o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descer como pomba. Pomba, na Bíblia, é símbolo de condução, de orientação. Não sei se vocês sabem, mas a pomba é o único animal que tem a capacidade de receber uma cartinha no pé e andar por quase 1000 quilômetros, extremamente bem orientada. Um corvo, ao sair da arca, se perdeu. Uma pomba, ao sair da arca de Noé, foi e voltou, porque pomba tem capacidade de orientação. Voltando, pedagogia é a condução, é a orientação. Agora, o mais importante aqui, eu queria parar. Uma voz vem do alto. E nós sabemos o que essa voz diz. O que a voz diz? Este é meu filho amado. Esse é o ponto. O batismo deve ser para todos nós o símbolo de uma certeza, o símbolo de uma convicção. A convicção de quem nós somos e de que nós somos amados. A convicção de que nós somos filhos e somos amados. E é esse o ponto que eu queria chamar a sua atenção, porque esse ponto é muito importante. Nós não estamos nesse mundo para gerar dúvidas a respeito das pessoas e de quem elas são. Eu vou repetir. Nós podemos fazer muitas perguntas. As pessoas que convivem comigo, as pessoas que estão próximas lá de casa, sabem que eu faço perguntas. As perguntas são importantes. As dúvidas são importantes. Jesus fez muitas perguntas. Na maior parte das vezes, inclusive, em que alguém perguntou alguma coisa para ele, ele respondeu com uma pergunta. Então as perguntas e as dúvidas são importantes. Menos dúvidas em relação a quem é a pessoa que está na sua frente. Eu vou repetir. Presta bem atenção nisso. Nós temos a capacidade, temos o direito até de fazer todas as perguntas, inclusive para Deus. Não fica com pergunta escondida, não. Faz todas as perguntas que você quiser fazer para Deus. Mas não gere dúvidas a respeito de quem é a pessoa que está na sua frente. Quando Paulo diz para a gente a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: uma pessoa que pronuncia o nome de Deus como Pai só pode dizer isso através do Espírito Santo. Vou repetir. Só diz Abba, Pai, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo derramado nos nossos corações que nos permite colocar na ponta da nossa língua a palavra Pai. Então você e eu só chamamos a Deus de Pai porque o Espírito Santo está em nós. Se você ouve uma pessoa chamando a Deus de Pai, não duvide de que é o Espírito Santo que está naquela pessoa também chamando a Deus de Pai. Então vou voltar de onde eu comecei. Faça todas as perguntas. Gere as dúvidas que você quiser gerar, mas nunca a respeito da pessoa que está na sua frente, que através do Espírito Santo está chamando a Deus de Pai. Sabe por quê, gente? Que quem gera esse tipo de dúvida não somos nós.
Eu vou repetir. Quem gera dúvida a respeito de quem é a pessoa que está na sua frente é quem vai encontrar com Jesus daqui a pouco, logo depois do batismo. Logo depois do batismo, Jesus vai para o deserto. E tem um ser que gera dúvidas a respeito de quem Jesus era. Quem é esse ser? O diabo. Logo depois, o diabo se encontra com Jesus e fala: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, se joga daqui de cima. Então veja, eu vou voltar de onde eu comecei. O batismo tem que ser símbolo das nossas convicções a respeito de quem é o outro. E de quem nós somos. Eu nunca vou ter convicção de quem é o outro. Às vezes eu não percebo que a dúvida que eu tenho a respeito do outro são as dúvidas que eu tenho a respeito de mim. E são as dúvidas que eu estou tendo que manter através do meu comportamento. Então, a partir do momento que eu quero que alguém prevaleça a partir da forma como ele se comporta, eu não percebo que eu só estou conseguindo estar no lugar que eu estou pela forma como eu estou me comportando. De modo que, se eu tiver alguma dificuldade com o meu próprio comportamento, eu vou ter uma crise de identidade a respeito de mim mesmo. Então, esse é o desafio. Se você entende que a pessoa só é quem ela é a partir daquilo que ela faz, o dia que você não conseguir fazer, você vai estar pior do que ela, porque agora você vai ter uma crise de identidade. E é isso que está acontecendo com esse país. O nosso país hoje é a maior concentração de gente ansiosa e deprimida. Por quê? Porque a partir do momento que você faz tudo o que você tem que fazer, você foi lá e fez o seu melhor, e você não está tendo todos os resultados que você imaginava que você teria a partir do que você fez, você não vai ter uma crise de competência, você vai ter uma crise de quê? Identidade. Porque o nosso batismo no Brasil, ele é muito religioso. Tanto a linha romana quanto a linha protestante devolveu o batismo ao lugar da onde Jesus o tirou. Então nós estamos praticando o batismo de João Batista, achando que estamos batizando o batismo de Cristo. Esse foi o grande dilema da igreja. Sabe o que aconteceu na época da Reforma, lá na origem? O que foi o conflito? O que foi o conflito da fé romana com a fé protestante? É que a fé romana, ela começou a colocar tantos ritos para provar quem eu sou. Então, a vida deixou de ser a expressão de quem eu sou e passou a ser a quantidade de ritos que eu cumpro para me tornar a pessoa que eu gostaria ou que eu preciso. Então, o rito pelo rito, ele tem 3 objetivos: a necessidade, o interesse e o direito. Então, quando eu coloco a minha espiritualidade a serviço da minha necessidade, porque eu estou com um filho doente, da minha empresa, porque eu tenho interesse, ou para garantir minha salvação, isso é demoníaco. Porque a espiritualidade não é para satisfazer a sua necessidade, contemplar seu interesse ou garantir seu direito. A espiritualidade é para revelar a sua essência, é para mostrar quem você é, e não para pautar o que você tem para fazer. Não é uma lei. A lei, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. A lei, ela é um aio. A lei é uma condição temporária. Ela tem valor. A lei não está errada. O rito não está errado. Mas o rito só funciona enquanto não há entendimento. Essa menina precisa de um rito até ela ter o entendimento de quem ela é. Até lá, eu tenho a certeza por ela. Eu preciso ter certeza pela Lisa. E aí eu vou colocar alguns comportamentos na vida dela que são temporários. Mas ela não pode passar para a fase adulta dependendo do quê? Do regulamento. Porque senão ela vai ficar criança para o resto da vida. Então eu tenho que ir lá e tirar da vida dela tudo aquilo que a protege, que contempla o interesse ou que garante a necessidade. Porque senão ela nunca vai descobrir o verdadeiro propósito da vida dela. Porque agora ela vai estudar por necessidade, ela vai ganhar dinheiro por interesse e vai rezar para garantir o direito. Então ela ora para garantir a salvação, ela trabalha para contemplar o interesse e ela se esforça para garantir a comida. Era melhor ela ter nascido pardal. Então, quando a igreja entrou nesse conflito, ela pegou todos os ritos, todos. Você não tem noção quantos ritos tinha, não. Tinha dinheiro para garantir lugar no céu. Tinha rito para salvar parente que já morreu.
Tudo. Tudo era resolvido aonde? No rito. Lei. Uma lei, outra lei, outra lei, outra lei, outra lei. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, não, vamos acabar com todos. Quais são os únicos ritos que a gente vai manter e que tem caráter pedagógico? Vou te falar uma coisa, pasme. Nem o rito do casamento ficou. Porque a cerimônia do casamento é totalmente desnecessária do ponto de vista espiritual. E o que a igreja tinha feito? Só está casado se for na presença do sacerdote. Sabe o que isso fez? Aumentou a promiscuidade. Porque agora um cara que deitou com a mulher, em vez dele assumir que ele era casado, ele não era não. Ele era amante, ele era namorado, ele era tudo menos o quê? Casado. Aí ele deitava com 10 mulheres, porque ele não estava casado com nenhuma. Ele não ficou na frente do padre nenhuma hora. Aí depois dele azarar a vida de quase tudo quanto é mulher da cidade, ele agora falou, não, agora eu vou ter um casamento legal. Ele aparecia com a cara de sonso para pedir para o padre abençoar a promiscuidade dele. Quem falou que igreja casa? Sabe o que é casamento? Um homem se deitar com a mulher e assumir com ela uma responsabilidade. Desde a primeira vez. Os caras chegam para mim, falam, minha namorada ficou grávida. Eu falei, grávida de quem? De mim. Eu falei, então ela não é sua namorada. Porque para ela ser sua namorada, ela tem que ter ficado grávida de outro e está namorando com você. Então você traz o pai do filho dela para mim conversar. Minha namorada ficou grávida. Namorada não engravida não, companheiro. Você não vai achar uma namorada grávida. Só a esposa. Abandonada, órfã, humilhada, negligenciada. Mas namorada não engravida. Namorada só engravida de homem vagabundo. Irresponsável. Promíscuo. Tá me entendendo isso, mano? Aí a igreja foi lá e baniu todos esses ritos. Falou assim, vamos ficar só 2. Sabe qual foi o único dos 2 que a igreja manteve? Os que falam de compromisso de família, palavra empenhada. Sabe qual foi? Batismo e ceia. Para celebrar o quê? Que isso aqui é uma família. Isso é uma família. A igreja é conhecida pela sua comunhão e não pelos seus ritos. E aí lentamente nós fomos transformando ceia e batismo em quê? Em direito. Porque agora só come a ceia quem tem o quê? Direito. Aí hoje a gente comete a deselegância. Você vai em alguns lugares tão deselegantes, tão religiosos, que está todo mundo lá sentado. A hora que vai servir a ceia, você fala assim, ó, esse aqui pode, esse aqui não pode. Outro dia, eu estava celebrando a ceia, uma jovem veio com o irmão dela, aqui. Terminou a ceia, uma jovem veio com o irmão dela mais novo, e falou assim para mim, Paulo Júnior, só para me tirar uma dúvida, você serve a ceia para quem não é cristão? Convertido? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me fez uma pergunta, eu vou te fazer outra pergunta. Ele é seu irmão, não é? Ela falou, é. Eu falei, lá na sua casa, se o seu irmão, sem avisar ninguém, trouxer um amigo na hora do almoço para sua casa, como é que funciona lá? Ele fica sentado lá na sala até todo mundo acabar de comer, vendo vocês comer, e depois que todo mundo comeu, ele vai brincar com o amigo, ou lá na sua casa, mesmo ele não tendo avisado ninguém, só porque ele é amigo do seu irmão, vocês chamam ele para sentar na mesa. Eu falei, não, lá em casa, ele chegou lá, senta na mesa. Eu falei, então eu quero ser membro da sua igreja. Não é uma questão de direito, é uma questão de nobreza. O batismo quer dizer que a nossa fé é compartilhada e não um direito.
que a minha fé não é para me proteger de você. A minha fé é para garantir nossa relação. A nossa relação será sempre uma relação de fé, batismal. Amém? E sempre celebrada na mesa, comunhão. E tanto no batismo quanto na mesa não é uma relação de direito, é uma relação de fé. E não é a fé que você tem em mim, é a fé que eu tenho na nossa relação garantida por Jesus. Por isso que o batismo com água para o arrependimento era o de João Batista. Jesus diz agora: eu não vim batizar com água, eu vim batizar com o Espírito Santo e fogo. O que quer dizer fogo? Quer dizer que eu vou derramar fogo sobre a vida da Lisa. Para quê? Para que ela seja brunida. Deus vai derramar fogo na nossa relação para que a Lisa seja Bruno. E eles têm uma liberdade de revelar nuances interiores que, se não fosse o nosso batismo, eles estariam escravizados a vestir a nossa roupa. Aí eles não vão poder ficar nu. E aí o meu batismo trabalha a seu favor quando você estiver precisando de mim, e não contra você quando você estiver errado. O batismo é para garantir que você, no seu pior erro, pode contar comigo. E não para dizer que eu tenho direito ao seu bom comportamento. Eu não tenho direito sobre você, eu tenho responsabilidade. E o batismo quer dizer a responsabilidade que nós temos uns com os outros. O batismo não quer dizer quem merece estar no nosso meio. O batismo quer dizer o que ele pode contar conosco estando entre nós. Porque é a mesa. E é porque nós estamos comendo depressa a nossa própria refeição, que está todo mundo ficando doente. Porque se essa menina for levantada daqui para frente para ter que fazer tudo, por quando há uma necessidade, um interesse e um direito, não vai ter ninguém que salva ela. Porque ela vai ser o próprio anticristo. Mas nós fomos batizados. Amém, amados? Para lembrar um ao outro aquilo que você carrega. Só tem uma coisa que vai ajudar a pessoa a se corrigir do seu engano. Não é se eu disser para ela o que ela tem que fazer, mas eu vou lembrar para ela quem ela é. E na relação a gente vai lembrando a pessoa, até que ela vai encontrando luz. Para encontrar com quem? Com ela mesma. Com aquilo que é a sua versão original. Seja na vida de todo mundo um sinal de esperança, mas não um peso de expectativa. Não seja na vida de ninguém mais um peso de expectativa. E sabe, o Espírito Santo é para revelar. E às vezes, para revelar toda a luz que há em nós, ele vai levar você para um lugar de deserto. Ele vai frustrar todas as suas expectativas de necessidade, interesse e direito. O que é isso, o deserto? O que é fome? Qual foi a fome que Jesus viveu? Fome de comida? Fome de louvor? Fome de direito respeitado? Não, sabe o que era o deserto? Só qual era a fome que Jesus tinha lá no deserto? Sabe de que ele estava com fome? O dia que ele chegou na mesa, ele falou: minha fome chama saudade de amigo. Qualquer que seja o motivo, eu não gosto de ficar longe de vocês. Eu não quero ter nada que nos separe. E se for preciso, eu vou rasgar o meu próprio corpo para a gente continuar junto. Eu não vou querer que você rasgue. Eu vou partir. É isso que eu estava esperando. Sabe qual era a maior dor de Jesus no deserto? Que ainda que ele tivesse todo o pão, ele não teria com quem repartir. Ele falou isso. Na hora que ele chegou na mesa, ele falou assim: como eu tenho desejado comer esse pão com vocês. Não era comer. Nunca foi. E aí, para a gente entender isso, às vezes Deus vai levar a gente para um lugar muito difícil. Um lugar onde a sua fome não vai ser satisfeita,
seu interesse não vai ser contemplado e seu direito não vai ser garantido. Sabe o que é você encontrar com um amigo, olhar para ele e ele não resolver nenhuma das suas necessidades, ele não contemplar nenhum dos seus interesses e ele não contemplar nenhum dos seus direitos, mas é só a saudade de quem ele é. É só aquilo que a gente é na nossa essência. Independente se o culto está ruim, se a mensagem não for lá aquelas coisas. Amém, irmãos? Esse é o batismo. E quando Deus quer nos levar nesse lugar para a nossa vida ser reorientada, sabe quem parece para ajudar? Sabe quem vai querer ajudar a Lisa toda vez que ela for levada para esse lugar? O diabo. O Espírito Santo querendo orientar a nossa vida e o diabo aparecendo para ajudar. Para a gente vir a pensar, deixa Deus ministrar algo no seu coração aqui. Meu amigo Marco Túlio, Ana, olha para cá, não é para a tela não, olha para cá. Você não sabe o que representa na minha vida ter você aqui, sua esposa, sua casa. Fica de pé, Marco Túlio. A Ana tem uma comorbidade, ele vai ficar de pé para todo mundo ver os dois. O Marco Túlio é um cara que creu numa insanidade. Há quase 40 anos atrás a gente foi acometido de uma insanidade. Nós ficamos loucos. Nós ficamos tudo perturbados a cabeça. Nós acreditamos que a gente conseguia adotar a cidade de Uberlândia e fazer dela um lugar justo na área da saúde. Fazer o povo do bairro, da periferia ser tratado com dignidade, sem ter que pregar mensagens para eles, sem ter que obrigar eles a frequentar a nossa igreja, e com a ajuda de Deus entregar saúde, dignidade, honra, nobreza, sem fazer filantropia. Fazer alguma coisa não porque ela não era necessária, só porque ela era justa. E esse cara creu. E nunca houve entre nós nenhuma cobrança litúrgica. Eu acho que nesses tantos anos é a primeira vez, e tinha que ser aqui em Goiânia, que o Marco Túlio está participando desde o começo num culto que eu estou pregando. Você já imaginou o que representa isso? De alegria na nossa vida. Que nós podemos viver a nossa espiritualidade, transformar a cidade, ser amigo, viver o melhor do mundo espiritual e nunca ter tido a obrigação de estar no mesmo culto, o pregador e o ouvinte. E gente, ser só o quê? Amigo. Seja livre. Seja livre para ser quem você foi feito para ser. Um dos caras que mais me ajudou espiritualmente, tendo paciência com meu irmão. Meu irmão tem hiperfoco. Meu irmão tomava conta de um hotel, e só assim para ser dono de hotel, senão é vagabundo. Como é que você vai pôr alguém para tomar conta de hospedagem se ele não for hiperfoco e querer fazer mais do que precisa? Como é que você vai pegar um cara que vai trabalhar na área de saúde e ele não tem natureza de bactericida? Alguém pode cuidar de uma clínica para ela ser... Alguém pode manter a higienização de um hospital sem esse cara ser altamente tóxico? Hein, Marco Túlio? Dá?
Não dá. Aí o cara vai lá assumir uma clínica onde você podia lamber o chão. Lá na UAI que eu já tomava conta e que o bactericida tomava conta, você podia lamber o chão, mas aí ele é o quê? Bactericida. Toma uma gota dele sozinho sem misturar com muita água. Pega uma gota lá do meu irmão bactericida e bebe ele. Bebe 5 ml dele sem não estar diluído em 20 litros de água. Estão me entendendo isso ou não, irmãos? Você está sendo curado? E quem foi o amigo dele? O cara que trata de saúde sem ser bactericida, porque esse ali trata dos processos, da pedagogia. Ele é o professor, é a voz. Glória a Deus, irmãos. Amém? Você está recebendo essa palavra, leva para casa e seja livre. Recebe esse batismo de identidade de quem nós somos. E a beleza que é a gente viver em comunhão. Porque às vezes essas pessoas estão se perdendo naquilo que elas são melhor. É exatamente porque ela foi fazer o que ela sabe fazer sozinha que ela se perdeu. Mas se a gente trouxer ela de volta para a comunhão, ela recupera. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Se você pegar o que você sabe fazer e for fazer sozinho, você vai matar muita gente, vai ser alta dose. Nós não aguentamos dose concentrada de ninguém aqui. Você está entendendo? Eu não aguento você na sua dose concentrada. Então, se você for fazer sozinho o que você sabe fazer, você mata você mesmo. Mas se a gente diluir isso aqui na comunhão, aí dá. Aí dá. Amém? Batismo de família, batismo de mesa, batismo de comunhão, batismo de dia da criança. Eu vim para cá hoje, semana inteira, estou forçando a barra para a gente ser batizado, recebendo o reino de Deus como uma criança. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar aí? Pode despedir o povo. O amor do Pai, a graça bendita do seu Filho, a graça e a comunhão, a iluminação, a libertação, o batismo, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém.